Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 9 de março, terça-feira da terceira semana da Quaresma, e espero que a verdadeira liturgia de hoje ainda nos continue ajudando nesta caminhada quaresmal rumo à Páscoa. Porque a primeira leitura é do livro do profeta Daniel, capítulo 3, do versículo 25, aí pula, pega o versículo 34 e vai até o 43. Aqui é uma oração de um dos 3 jovens perseguidos por Nabucodonosor, colocado na fornalha ardente. E aqui Azarias faz uma oração muito bela, que deveria ser uma inspiração para nós do que é rezar. Ele aqui faz, em primeira parte, um reconhecimento do pecado dele, do povo, e de que por isso estão no exílio, sem templo, sem condições de fazer o culto religioso devido a Deus, de fazer aquilo que eles gostariam de fazer, ter a liberdade religiosa. Estão privados da liberdade religiosa. Estão privados. Mas por quê? Porque eles abandonaram o Senhor. Por isso, primeira coisa, às vezes a gente, quando acontecem as coisas na nossa vida, é mais fácil sempre justificar, puxa vida, eu agi tão bem, não sei por que Deus me trata assim. Talvez Deus permita certas coisas na nossa vida para, como aqui Azarias reconhece, Deus permitiu o exílio para corrigir o povo, para ver se o povo lembrasse, sentisse saudade das coisas de Deus, da Terra Santa, de tanta coisa, para que isto movesse o seu coração para a conversão. E aqui a segunda coisa que eu quero destacar dessa primeira leitura, que é muito interessante. Azarias, ele de verdade reconhece que eles, como estão sem liberdade religiosa, não podem oferecer os sacrifícios, nem sequer o sacrifício de louvor direito que se deveria, a Deus. Seja pela situação de escravidão que eles estão, seja porque muitos do povo abandonaram de fato o Senhor. Mas aqui, que coisa! Ainda que ele fale que o povo não podia oferecer as coisas que a lei obrigava, animais, as coletas votivas, enfim, tudo aquilo que a lei obrigava um bom judeu a fazer como oferta, como oferenda, como oferta a Deus. Mas olha, aqui ele coloca, mas de alma contrita e espírito humilde, sejamos acolhidos, e como nos holocaustos de carneiros e de touros, e como nos sacrifícios de milhares de cordeiros gordos, assim se efetue hoje o nosso sacrifício em tua presença. Mas que sacrifício? Um coração contrito e humilhado, arrependido. Por mais que a gente pudesse oferecer coisas a Deus, o que Deus quer é um coração contrito e humilhado, um coração de verdade disposto a mudar da má intenção, das más condutas, do pecado, de oferecer o seu coração a Deus, contrito e humilhado, desejoso de arrepender-se do mal e converter-se até Deus. Por isso, cuidado, meu irmão, minha irmã. Tem gente que diz, eu não tenho dinheiro para oferecer. Estou dizendo isto porque uma maneira de oferecer a Deus, claro, você faz a igreja, na coleta, no dízimo, no que for. O problema não é a quantidade, é se você está de verdade oferecendo a si mesmo. Porque eu posso oferecer milhões e não oferecer o culto melhor, a oferenda melhor a Deus, que é o meu coração contrito e humilhado, arrependido da minha vida, eu mesmo, o que sou. E pode ser que ofereça apenas como a viúva 2 moedinhas, mas dê tudo o que tenho para viver. Porque o importante é um sacrifício de louvor, de alma arrependida, de reconhecimento de que Deus é o Senhor na nossa vida e sem Ele
não somos nada, não temos nada, não vale nada a pena. Por isso espero já que essa primeira leitura nos ensine algo e nos ajude neste tempo quaresmal. O Evangelho de hoje é um Evangelho conhecidíssimo, Evangelho de São Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Aqui Pedro faz uma pergunta: Mestre, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? 7 vezes? É claro que já conhecemos a resposta de Jesus. Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Porém, aqui no Evangelho de Mateus, ele conta a parábola. Mais do que, como eu vou dizer, uma quantidade, como se uma lei obrigasse ao que é o perdão. Não, o perdão é algo muito mais profundo. Significa misericórdia, compaixão pelo outro que errou, pelo outro que falhou, e misericórdia comigo mesmo. Porque às vezes tem gente que é difícil se sentir perdoado. Mas, e por isso, como ele experimenta o perdão, porque ele se sente perdoado, amado por Deus, amado pelos irmãos, pelo que for, que difícil é perdoar, amar, exercer a misericórdia com o outro. E aqui Jesus conta esta parábola daquele homem que devia uma fortuna a seu patrão. O patrão queria vendê-lo, e a mulher, e os filhos, e tudo que possuía para pagar a dívida. Ele implorou misericórdia, o patrão se comoveu, perdoou-lhe a dívida. Quando ele sai dali, encontra um colega, um empregado, que devia uma ninharia comparado ao que ele devia, uma fortuna impagável. E ele, olha, não usa da mesma compaixão que ele recebeu. E bota esse colega na prisão. E aí vão denunciar a sua atitude ao patrão, que aí volta atrás e joga ele aos torturadores até que pague o último centavo. Aqui a questão é, quando às vezes a gente quer, né, parece que obrigamos o outro a que peça perdão a mim. Mas eu pedir perdão, me humilhar, que difícil. Porque primeiro tem que ter recebido a gratuidade do perdão. Primeiro do perdão de Deus. Por isso, cuidado. Quem não pede perdão a Deus na confissão sacramental, aquele católico que faz como muito protestante, e confessa diretamente a Deus sem passar pelo sacramento da reconciliação pelo Padre, e não experimenta a misericórdia, o perdão, como estará nele o perdão, a misericórdia, para ele exercer a misericórdia e o perdão com seu irmão? Cuidado. Eu espero que nessa quaresma busquemos a confissão para ter no nosso coração uma torrente de misericórdia, de compaixão para perdoar o irmão. Não importa quantas vezes, não é uma questão de lei, de quantidade, não. É uma questão de que se Deus perdoou os meus pecados, que são muitos, inúmeros, impagáveis, não tenho como pagar diante de Deus a ofensa, o mal. Mas Ele me perdoou, pagou toda a minha dívida. Como eu não estou disposto a perdoar o meu irmão, que me deve isto? Coisinha de nada. Uma coisa pequena comparada àquilo que eu devia a Deus. Por isso espero que de verdade seja isso que a gente faça na quaresma. Primeiro confessar-se, primeiro humilhar-se, reconhecer a própria falta. É verdade, pedir perdão a Deus, o Senhor nos perdoará. Mas depois, se eu de verdade receber este perdão, e no meu coração há a misericórdia, o rio da misericórdia de Deus, por que não também oferecer esse perdão, essa misericórdia de Deus? Porque é assim que termina o Evangelho de hoje. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão, não estiver disposto a perdoar. Espero que de verdade a liturgia de hoje nos ajude e de verdade nos convertamos ao Senhor nessa quaresma. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu que nos enviastes o teu Filho para que experimentássemos como tu nos ama, o perdão, a destruição da nossa escravidão do pecado e da morte, para que tu nos dês de presente a vida. Ajuda-nos de verdade, tendo nós sido presenteados com tamanha graça, possamos também dar esta graça ao irmão que erra, que falha, que peca contra mim, que eu possa também, nós possamos hoje também, Senhor, nós que hoje meditamos esta palavra, possamos perdoar aos nossos irmãos que erram conosco de coração.
E se pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.